Meu Casamento Feliz é uma das sagas mais pedidas aqui do canal. Só que eu acabei enrolando muito porque considerando que o anime adaptou as 6 primeiras novels, então meu primeiro vídeo teria que falar sobre as 7 primeiras. Só que tipo, ler 7 novels demoraria um tempo desgraçado. Só que depois de enrolar muito eu decidi que não tem mais como continuar enrolando. E também não tem como ler todas as novels. Então eu farei o seguinte... Farei a primeira parte do vídeo falando só sobre o anime, porque assistir anime é rapidão, e aí depois eu já vou lendo a novel 7 e continuo contando a história da novel. Espero que isso não estrague, porque pelo que eu vi na internet, o anime é igualzinho a novel, então não teria problema nenhum ignorar as primeiras novels, vendo essa parte da história só pelo anime mesmo. Mas agora entendido isso, espero que gostem do vídeo. Eu sou o Jonathan Rock, um fãzão de animes shoujos, não esqueça de ver minhas outras playlists e vamos para o vídeo de hoje aqui do meu canal, O Historiador. A história começa nos apresentando a nossa protagonista Mio, a filha bastarda da tradicional família Saimori. Nos é explicado que por mais que ela fosse a filha mais velha do chefe da família Saimori, a sua mãe morreu quando ela ainda era bem nova, então seu pai casou de novo e a nova esposa foi tratada como oficial, e a filha que ele teve com essa segunda esposa foi tratada como a sua única herdeira, ou seja, ele quis enterrar o passado com a primeira esposa e a primeira filha. Por isso a Mio foi criada como se não fosse bem-vinda nessa família, sendo colocada para trabalhar como uma das empregadas, enquanto sua meia-irmã mais nova, Kaia, era criada como uma princesa. Nesse contexto, o único que realmente a tratava bem era um garoto chamado Koji, o filho de outra família tradicional da região. Esse garoto em específico parecia gostar da Mio, já que encontrava pretextos para fazer companhia para ela e até lhe dar doces ocidentais. Ponto pra você, o melhor método para se conquistar uma mulher é com comida. E tipo, a gente entende o lado dele, ele é bem fofo, então faz sentido ele achar a Mio fofa e querer dar uma vida melhor pra ela. Porém, em um dia, o pai da Mio avisou que as famílias tinham feito seus combinados, e elas se uniriam casando Koji com a Kaia. Algo que, bem... A Kaia ficou toda feliz, mas o Koji ficou super triste porque ele realmente gostava da Mio, mas é inútil contrariar os arranjos dos casamentos arranjados pelos seus pais. E além disso, o chefe da família Saimori também disse que tinha marcado o casamento da nossa Mio. A partir daquele dia, ela seria a noiva do chefe da família Kudo. Nesse momento nós até vemos essa megera mocréia nojenta da Kaia, rindo da cara da Mio, que ela se ferrou por ter que casar com o Kudo. O contexto dos casamentos das famílias tradicionais é o seguinte: o herdeiro da família, como herdeiro da propriedade, se mantém vivendo na casa de sua família, enquanto a pessoa com quem ele vai se casar vem viver com ele pelo menos um ano ainda como noivos, até decidirem que realmente vão se dar bem se casar. No caso da Kaia, como filha única da família Saimori, ela era herdeira e continuaria vivendo lá. Seria o Koji que iria se mudar para lá para viver com eles. Como noivo dela. Enquanto isso, nossa bebezinha, o nosso amorzinho, a Mio, coitadinha, ela já teria que no dia seguinte arrumar suas coisas e se mudar para a casa da família Kudo, sendo meio que expulsa definitivamente da própria família. Ela não tinha mais o direito de voltar. O pai dela tinha acabado de se livrar do fardo que não aguentava mais carregar. E o maior problema que fazia a Kaia rir da cara da nossa princesa é que já era de conhecimento geral que o Kudo já tinha tido várias noivas, porém todas em pouco tempo desistiram do noivado e foram embora. Bem, elas não tinham sido expulsas das próprias famílias, mas a Mio sim, ou seja, ou ela aguentaria o noivo abusivo, ou fugiria sem ter para onde voltar. Ela estava ferrada de um jeito ou de outro. E assim vemos ela toda coitadinha arrumando suas coisas e viajando para a casa da família Kudo, onde disciplinadamente ela já se ajoelhou se submetendo ao chefe da família Kudo, que ela mesma já ficou surpresa do quão incrivelmente lindo ele é e se apaixonou à primeira vista pelo seu prometido. E ela até pensou que foi naquele momento que sua vida antes congelada finalmente ganhou vida. Um momento extremamente bonitinho e maravilhoso e tal. O único problema é que logo depois o Kudo dá a sua única instrução sobre como será viver ali como sua noiva. Ele diz o seguinte: você terá que me obedecer. Se eu mandar você ir embora, você vai embora. Se eu mandar você morrer, você morre. Entendeu? E ela aceitou de cabeça baixa. Olha, gente, farmou aura, sim, farmou aura. Só que tipo, gente, essa frase que ele falou foi o maior sinal de um relacionamento abusivo de todos. O cara falando que ela tem que ser completamente submissa a ele e tal, tipo... A gente sabe que ele vai ser o príncipe encantado dela e tal, mas isso não parece uma boa forma de começar um romance, né? Ainda mais logo depois dela ter se apaixonado à primeira vista, que esse sim é um ótimo jeito de começar um romance. Mas voltando à história,
Logo depois a Mio conversa com a empregada do Kudou, que é extremamente próxima a ele. E ela é uma empregada velhinha, fofinha, parecendo uma avó mesmo. Ela é igualzinha a Suihin de Diários de uma Apotecária, que cuida do Jinshi. Até o cabelo grisalho com os tons de roxo é igual. A gente já vê que o papel dela na história é o mesmo. Bom, a gente já vê ela falando pra Mio não acreditar nos boatos maldosos sobre o Sr. Kudo, já que mesmo sendo rigoroso, no fundo ele era uma pessoa muito gentil e nada abusiva. E bom, mesmo com esse jeitão rigoroso, nós vemos que a Mio estava feliz em receber um quarto com uma boa cama e assim por diante. Tipo, só o fato dela não estar sendo maltratada que nem acontecia na sua família já era muito bom pra ela. Na verdade, nós finalmente temos o contexto de que a família dela normalmente tem dons sobrenaturais. Eu digo normalmente, porque desde criança, quando seu pai fazia testes para ver se ela ou sua irmã teriam a capacidade mínima que é ver espíritos, ela nunca demonstrou nenhum sinal de conseguir vê-los. Ou seja, o fato dela não ter poderes e sua irmã sim, foi um agravante enorme na diferença de tratamento entre as duas. E no primeiro dia de noivado, nós já vemos a Mio com seu costume de empregada, já acordando cedo e indo cozinhar para o seu noivo, que quando viu o café da manhã mandou que ela comesse primeiro para provar que não estava envenenado. E quando a herdona demorou muito para reagir, o Kudou simplesmente disse que não iria comer da comida dela, porque deveria estar envenenada. Se levantou e saiu para trabalhar. Tipo, coitadinha da nossa bebezinha, né? Mas tipo, com isso a gente entende mais ou menos que o Kudou não é abusivo como as fofocas dizem. Ele só é negligente e desconfiado. Algo que se provou no momento seguinte, quando a empregada veio questioná-lo que a Mio não colocaria veneno na comida. E ele disse que todas as mulheres que já vieram para casar com ele eram interesseiras que só queriam saber do dinheiro dele e dos poderes dele. E nesse momento nós entendemos um pouco que faz sentido essas meninas mimadas desistirem de um casamento com um homem que as vê como mesquinhas e não as mima como elas gostariam. No caso da Mio isso acabou sendo diferente, já que com o passar dos dias, o Kudou passou a notar o seu comportamento de empregada doméstica. As roupas velhas, as mãos cicatrizadas e assim por diante. Ele começou a suspeitar que a tivesse criado como uma escrava, ao invés da princesa de uma família nobre, como lhe prometeram que ela seria, assim como todas as outras que vieram antes. Por um lado isso foi bom porque o Kudou percebeu que ela sempre aceitaria qualquer coisa que ele oferecesse. Seria submissa como ele esperava. Porém por outro lado ele já ficou suspeito que devia descobrir o que aconteceu. Na verdade, ele até mesmo contratou um detetive particular, que investigou e lhe confirmou que realmente a família da Mio a criou quase como se fosse uma escrava. Eu acabei esquecendo de falar, mas ele é o líder da tropa de defesa contra seres sobrenaturais. Então meio que ele é um militar, só que o objetivo dele é usar dos poderes para derrotar seres sobrenaturais e tal. Só que como a quantidade de aparições diminuiu muito nos últimos anos, então acaba que a maior parte do tempo dele é gasto no escritório ou treinando os recrutas, sendo seus principais poderes os de lançar raios de fogo, raios congelantes e raios elétricos. A questão aqui é que o próprio detetive descobriu informações de que a falecida mãe da Mio era da família Uzuba, uma família considerada apenas uma lenda e que supostamente tinha poderes de controle mental. Então a partir desse momento também criou-se mistério sobre a mãe dela. Tanto que em paralelo a isso, vemos o pai do Koji brigando com o pai da Mio, porque o combinado era o seguinte: eles casariam seus segundos filhos, Kai Koji, e seus primeiros filhos, Kazushi e Mio. Ao que o pai da Mio cancelou de última hora, porque de acordo com ele, o antigo chefe da família Kudou apareceu do nada pedindo uma noiva e ele não queria perder a oportunidade de formar uma aliança com a família Kudou. E por isso mandou a Mio. No caso, o pai do Koji estava muito bravo porque queria a menina com sangue da lendária família Uzuba casada com seu filho mais velho. Ao que o pai da Mio mais uma vez veio com aquele papinho de que a Mio não herdou nenhum poder. E deixou claro que abandonou definitivamente a Mio, então qualquer um poderia fazer o que quisesse com ela, que ele não dava a mínima. Ou seja, se o cara queria tanto a Mio, era só ir tomá-la do Kudou, ou esperar ela fugir do Kudou como todas faziam, e então acolhê-la. O pai da Mio não queria ter absolutamente nada a ver com ela a partir do momento que saiu de sua casa. E detalhe, gente, esse velho aqui, mesmo tendo sido apresentado como extremamente rigoroso, ele também ficou meio revoltado de como pode uma família tratar com tanto desprezo a própria filha. E bom,
Enquanto isso, pelo menos o Kudou estava tratando bem. Ele até a chamou pra ir na cidade comprar roupas novas pra ela e tipo, a velhinha resolveu maquiar a Mio. E a nossa princesinha ainda afirmou que nunca tinha se maquiado. Tadinha, ela nunca teve oportunidade de se maquiar. Então quando a senhorinha deixou toda bonitinha e ela finalmente iria sair pro encontro com o noivo, nós temos aquela cena clássica dos shoujos, onde o rapaz vê a menina toda arrumada, maquiada e fica em choque sem saber como reagir, sabe? Sem palavras, né? Quer dizer, eu também ficaria assim se aparecesse uma menina tipo a Mio, toda arrumada, lindíssima, mas vocês entenderam, né? O encontro deles foi bem simples, porque o Kudo é todo formal e tal, e a Mio é toda tímida em só obedecer e tal. Mas é legal a gente ver que realmente o Kudo decidiu tratá-la diferente de como tratou as outras. A própria alfaiate de kimonos disse que era a primeira vez que ele levava uma menina pra lá, e que dessa vez daria certo, finalmente tinha chegado a hora do Kudo ter sua cara metade. E tipo, a gente que tá assistindo concorda que realmente dessa vez vai dar certo. Incluindo depois do encontro, a gente vê o Kudo deixando pra ela um kanzashi de presente. E tipo, a Mio ficou tão feliz que decidiu retribuir, fazendo o presente de volta. E aí a empregada decidiu ajudá-la e disse que absolutamente qualquer coisa que ela fizesse, o Kudo gostaria, porque um homem apaixonado é assim, né? Incluindo quando ela e a empregada saíram para comprar os cordões para fazer o presente. Foi quando tivemos um momento muito desconfortável da Mio, esperando a empregada que foi em uma loja. E aí apareceu a irmã dela, vadia da Kaia, e achou que a Mio estava parada no meio da cidade porque estava mendigando depois de fugir da casa do Kudo, e zoou da cara dela. Mas quando a empregada apareceu e falou que o casamento com o Kudo estava prosseguindo bem, a megera nojenta falou que esse tal de Kudo só poderia ser completamente louco para querer uma mulher que nem a Mio. Louco esse que, bom, digamos apenas que quando a vadia da Kaia voltou pra casa, ela deu de cara com o Kudo, que tinha ido lá avisar que descobriu sobre os abusos que fizeram com a Mio, e que cuidaria bem dela, e digamos apenas que a Kaia ficou embasbacada, recalcada, de que estava achando que o Kudo era um louco, tá? E aí deu de cara com um príncipe encantado, lindão, charmosão, e aí ficou naquela de como pode um galã desses ter escolhido a pobretona ao invés de mim? É a síndrome das meias irmãs feias da Cinderela. Fica revoltado ao descobrir que o príncipe prefere a pobre gentil do que as riquinhas mesquinhas e mimadas como ela. Pois é, bem feito em perder a oportunidade com uma mão desses. Quer dizer, com certeza se a Kaia tivesse ido pra lá, ela teria sido só mais uma das meninas mimadas que acabariam desistindo e fugindo dele. A Mio ganhou o coração e o cuidado do Kudo, pela pena que ele sentiu dela, se sentindo no dever de cuidar dela, já que ninguém mais iria cuidar. E com isso a gente vê a nossa princesa fazendo um cordão para dar de presente pro seu noivo. Um cordão para amarrar o cabelo. E ela até foi toda tristinha finalmente revelar que não tem poder nenhum e foi criada mais como uma escrava. E portanto não tinha as habilidades de uma noiva nobre e tal. E o Kudo deixou claro que não se importava com isso. E iria oficializar o casamento com ela assim mesmo. E ela ficou toda feliz. Mas sabe quem não estava feliz com essa brincadeirinha? A desgraça do pai do Koji, que observava tudo por algum poderzinho de ver através dos olhos de um corvo. Ele queria que ela casasse com o filho mais velho dele, só que vendo o casalzinho feliz, ele se convenceu de que não conseguiria, enquanto o Kudo ficasse com ela. Então teria que destruir esse relacionamento. E quem ele chamou para isso? A Kaia, que ficou completamente revoltada em descobrir que a irmã tinha se casado com um príncipe encantado, e movida pelo ensinamento de sua mãe, de que ela sempre tinha que ser melhor que a Mio, ela já resolveu se dedicar a acabar com aquele casamento. E aí, bom, a única coisa que tenho a dizer é que a Mio fofinha foi levar o almoço pro Kudo no trabalho. E aí quando ela estava indo embora com a velhinha fofinha, apareceu um carro de onde saíram pessoas invisíveis que a atacaram e a sequestraram, a jogando pra dentro do carro. E a senhoria ficou ali na rua chorando enquanto a Mio era levada embora. E eu fiquei tipo, porra! E eu fiquei putaço que tipo, não façam isso, não machuquem meu bebezinho, ela não merece isso. Bom, em paralelo a esse sequestro, a gente vê o fofinho do Koji se encontrando com o pai dele que estava tratando com a Kaia sobre o sequestro, e eles dizendo que tinham arranjado um jeito de acabar com o casamento dos dois. E aí o Koji poderia casar com a Mio como ele tanto queria, mas ele já notou que iam ser violentos e tal e reclamou, e quando percebemos ele brigou com o pai dele que o venceu usando seus poderes de telecinese, e aí o prendeu enquanto iam resolver a questão do sequestro. Por sorte, logo depois o irmão mais velho do Koji o encontrou, o libertou, e ele foi correndo pro quartel-general falar com o Kudo. Tipo,
O Kudou já estava naquele desespero de que a senhoria estava dizendo que a Miu foi sequestrada, e aí o Koji falou que sabia quem tinha sido, e eles se juntaram para ir salvar a princesa. Tipo, o Koji obviamente sente ciúmes e tal, mas ele quer salvar a Miu, né? E como ele levou um pau do pai dele, então ele sabe que não tem poder suficiente para fazer isso sozinho. Então ele teve que chamar o bonitão aí, que já estava sedento de ódio, né? Enquanto isso a gente vê a nossa Miu, coitadinha, amarrada, e as duas vacas megeras nojentas mocreias, velhas piranhas mimadas, sei lá mais o que, batendo nela e torturando, insistindo para ela admitir que queria cancelar seu noivado. Porque tipo, elas planejavam convencer a Miu a voltar pro Kudo falando que queria cancelar o noivado, e aí cancelariam, e como elas sempre foram abusivas, elas estavam meio cientes que era só pressionar a Miu que ela aceitaria fazer o que pediram. Só que ela estava tão feliz com o Kudo que ela se recusava a cancelar o noivado. Estava disposta a ir até a morte insistindo que casaria com Kudou. E aí começou aquela, né? As duas vacas começaram a bater na Miu e gritar com ela e ameaçá-la e pressioná-la e tal. Até cortaram partes daquele kimono bonitão que ela tinha recebido do Kudou. Incluindo tem uma cena que essa megera enrugada fala que criou a Miu. E eu fiquei tipo, tratar como escrava não conta como criar sua vaca mal comida. E tipo, de verdade, essa véia aí deve ser a Kenga, mais mal comida do Japão, tipo, só assim pra ser tão ruim e ainda dar luz pra Kaia. Bom, digamos apenas que durante esse alvoroço todo, o nosso príncipe chegou na casa do Saimori, onde estava tanto o pai da Miu quanto o pai do Koji, e tipo, mesmo que o Koji tenha perdido numa briga de magia pro próprio pai, por ser meio fracote, o Kudou nesse momento foi descrito como o usuário de poderes mais poderoso do mundo, tendo principalmente magia de fogo, raio e gelo. Aí ele deu um pau nos dois velhos, incendiou a mansão, e meu Deus, que cena satisfatória. E quando ele chegou no depósito, deu de cara com a Kaia estrangulando a Miu amarrada. E aí digamos apenas que ele botou ordem na casa, mandou que a soltassem, e aí pegou a Miu nos braços e levou embora. Detalhe que enquanto ia embora, a Kaia interrompeu gritando que isso não era justo, ela era melhor que a Miu em tudo, então era ela que deveria casar com ele. Era inaceitável a fracassada da Miu receber algo melhor que ela. E aí o Kudo só disse, eu nunca me casaria com alguém como você, nem que fosse a última mulher do mundo. E aí a Kaia ficou chocada e ele só foi embora. Olha, nesse momento eu achava que o ideal seria arrancar uma mão de cada uma das duas vadias. Porque tipo, eu duvido que o Kudo conseguiria chamar a polícia para prender duas mulheres de uma família nobre, tá ligado? E matar também seria demais. Então eu considero que o melhor seria arrancar uma mão de cada uma, que isso seria uma punição que elas carregariam pelo resto da vida. Ah, você é melhor que a Miu e tudo? Quero ver encontrar alguém que queira casar com uma maneta agora, haha. Mas pelo visto o Kudo é muito piedoso, né? E também como ele incendiou a mansão, então meio que a punição para essas riquinhas que só se importam com status social e dinheiro seria passar pelos sérios problemas financeiros de perder sua mansão, né? E assim nós vemos a nossa Miuzinha acordando na casa do Kudou toda feliz em ter sido salva e estar sendo cuidada por uma família amorosa e tal. Só que agora que ela tinha melhorado, ela queria visitar mais uma vez a mansão de sua antiga família. Enquanto Kudou a acompanhava pelas ruínas, ele foi explicando quais resultados aquele conflito teve, já que ele teve que resolver todo o processo legal e documental e criminal e tal. O cabeça do sequestro foi o chefe da família do Koji. O pai da Miu nem sabia de nada, ele só ajudou de última hora porque viu o Kudou invadindo a casa dele, né? Então nisso meio que o pai do Koji perdeu o seu posto de chefe do clã, e o atual chefe se tornou o filho mais velho dele, o irmão mais velho do Koji. Mas em compensação, a partir de agora, a família deles, que eu não vou lembrar o nome porque é muito complicado, acabou se tornando vassala da família Kudou. E no caso da antiga família da Miu, o Saimori, bom, o Kudo só cita que a Kaia vai ter que ir trabalhar de serva para alguma outra família nobre, e que talvez assim ela aprenda a ser mais humilde. Bom, pelo menos o Koji foi com a Kaia decidido a tentar cuidar dela e ensiná-la a ser gente, e eu só fico pensando, tadinho do Koji, esse aí vai sofrer em ter que aguentar a Kaia e tentar discipliná-la. Depois disso, o Kudou falou também que para prosseguirem com o casamento, eles teriam que conversar com o antigo chefe da família Kudou, ou seja, o pai dele, o velho que sempre ficava arranjando garotas para mandar para casar com ele, e convenceu o pai da Miu a mandar alguma das filhas pro noivado. Quer dizer, no momento nós não sabemos exatamente quanto tempo vai demorar para essa reunião, porque o pai do Kudou mora longe, então no dia seguinte nós já vemos nosso amorzinho em casa,
feliz e falando pro Kudou que ela quer fazer aulas de etiqueta para aprender como agir como uma dama refinada, já que, por exemplo, ela nunca foi pra escola, diferente das outras meninas nobres. E o Kudou chamou ninguém menos que a própria irmã mais velha, chamada de Hazuki Kudo, para ensiná-la como ser uma dama. Essa irmã do Sr. Kudo por acaso é lindíssima, tipo, meu Deus, uma verdadeira lady, que inclusive usa vestidos ocidentais e até ensinou a Miu como se portar como uma ocidental usando garfo e faca e usando também o vestido. E meu Deus, gente, a Miu ficou a coisa mais fofa com o vestido ocidental. Eu tava achando que eu sempre veria ela com kimonos e tipo, eu adoro kimono, só que tipo, chama atenção quando ela aparece com um vestidinho simples e fofo que ajuda a transparecer a aura de bonequinha dela, sabe? A Miu é uma gracinha, gente. E tipo, nos próximos dias, o Kudou ia percebendo que ela ia agindo de forma estranha, principalmente tendo muitos pesadelos enquanto ela dormia. E tipo, ele notou que os pesadelos só poderiam ser causados por algo sobrenatural, mas baseado no fato de que a casa dele tinha uma barreira de proteção, não tinha muito como uma maldição vir de fora atacar a Miu nos sonhos. Então ele passou a teorizar que o mal que estava afligindo sua noiva vinha dela mesma, já que as lendas sobre a lendária família Uzuba afirmavam que eles tinham poderes psíquicos que influenciavam na mente das pessoas. Durante esse tempo, Kudou esteve contratando bem mais o seu investigador particular para procurar informações sobre a lendária família Uzuba, e ele não conseguia nada. Eles não encontravam registro sobre pessoas com esse nome além da mãe da Miu, que morreu quando ela ainda era bebê, e ninguém sabia de onde a mãe dela veio, entendem? E detalhe que durante todo esse tempo também aconteceu que saqueadores de túmulos abriram uma tumba com espíritos malignos, causando uma infestação. Então meio que o Kyoka Kudo estava tendo que trabalhar dia e noite com seu esquadrão para lidar com esses bichos, e consequentemente estava quase sem tempo para ver a Miu. E assim ela foi ficando solitária e sofrendo à noite com os pesadelos, até que apareceu na casa deles um homem chamado Arata Tsuruki, que queria falar com Kyoka Kudo. Ele era meio que um funcionário direto do imperador do Japão, e por isso já tinha ido ter uma reunião com o Kudo sobre o caso dos espíritos e sobre a lenda da família Uzuba. E quando ele apareceu na casa quando estava só a Miu, ficou claro que ele estava usando do seu posto de trabalho como justificativa para vê-la. Ele disse que estava surpreso, porque depois do Kudo ter rejeitado tantas mulheres, era chocante ele ter aceitado casar com uma. Então existia a curiosidade de o que tinha de especial na Miu. Incluindo esse canalha, ainda aproveitou para brincar com os sentimentos da Miu, afirmando que o Kudou estava negligenciando porque dava mais importância para o trabalho do que para ela. Ele estava deixando ficar solitária e mal porque estava perdendo interesse ou algo assim. Algo que nós sabemos ser mentira, já que, né? Ele sempre estava tentando passar tempo com ela, ele estava até contratando um investigador para tentar descobrir o que estava levando a Miu a passar mal, incluindo também foi esse investigador que descobriu pro Kudou que não existia absolutamente nenhum registro sobre a existência de um homem chamado Arata Tsuruki. E aí o Kudo já se desesperou de o que esse canalha estava fazendo, indo atrás dele com um nome falso, e voltou para casa e questionou que a Miu estava muito magra e pálida, e ela passou mal, desmaiou e tal, e ele percebeu que havia um cartão que tinha sido deixado pelo Arata Tsuruki, um cartão que tinha um endereço para visitá-lo. E com isso Kudou já pegou a Miu desacordada nos braços e levou para o carro. Eles iriam para aquele endereço descobrir o que aquele cara queria fazer com a Miu. E quando chegaram na propriedade, magicamente a Miu acordou e ficou extremamente saudável. E o rapaz se apresentou como Arata Uzuba, da lendária família Uzuba. Ele explicou que usava sobrenomes falsos para esconder a existência da família. Ele disse ser primo de primeiro grau da Miu, já que seu pai era irmão da mãe dela. Então chamou o chefe da família Uzuba, o vô deles, no caso pai do Arata e da mãe da Miu. Eles explicaram que a nossa princesinha estava passando mal porque seus poderes estavam despertando e ela não conseguia controlar. A prova disso é que ela ficou melhor no exato momento que adentrou a barreira da casa dos Uzuba. No caso, eles explicaram que nunca foram atrás da Miu, porque achavam que ela não tinha poderes, mas agora que ela estava despertando as habilidades dela, eles precisavam dela, tanto pelo bem da família quanto dela, já que só eles poderiam ajudá-la a compreender os próprios poderes. Na verdade, até jogaram na cara do Kudou que ele estava ocupado demais cuidando de espíritos malignos para cuidar da Miu. Eles explicaram que a Miu tinha o poder mais valioso de todos, o poder de adentrar e manipular os sonhos dos outros. Por isso que a falta de controle estava fazendo ela ter pesadelos. Esse poder era valioso,
porque de acordo com eles, até as pessoas mais poderosas do mundo eram vulneráveis enquanto dormiam. Então a família Uzuba até tinha uma certa veneração àquela que nascesse com esse poder, chamada de sacerdotisa dos sonhos, que não nascia há gerações. E no meio da discussão sobre se a Miyu ficaria com a família Uzuba ou com o Kudou, o Arata e o Kudo se chamaram pra um duelo um com o outro, quem vencesse cuidaria da Miyu. E aí foi foda a batalha, hein? Porque tipo, a gente sabe que o Kudou tem o poder de lançar feixes de fogo, relâmpago e frio. Só que pela primeira vez vemos isso em ação mesmo, tá ligado? E é legal que a maior parte da luta ele fez com a espada em chamas. Tipo, ele consegue criar os poderes direto da mão ou dos dedos, mas prefere cobrir a lâmina da espada. Enquanto isso, o Arata, bem, como eu já disse, a família Uzuba era lendária por ter poderes relacionados ao controle mental. E no caso do Arata, a habilidade dele era de criar ilusões que faziam o Kudou ver várias versões dele, quase como se fossem clones, só que só de miragem. Então o real ia se movendo e atirando com o revólver, e o Kudou sempre se confundia tentando encontrar o Arata real e tendo que lidar com os tiros, incluindo nesse momento, é quando o Arata explica que é normal suporem que um Uzuba não tem poderes porque consideram que o poder mínimo é o de ver espíritos malignos, então se a pessoa não tem esse, com certeza não tem mais, sendo que na verdade era normal que os Uzubas não desenvolvessem essa visão espiritual, porque durante gerações, eles não especializaram seus poderes em enfrentar monstros, especializaram em enfrentar pessoas. Isso explica porque quando a Miyu e a Kaia faziam o teste de ver um espírito maligno, a Miyu não viu absolutamente nada, e a família Saimori supôs que ela não tivesse poderes. Ah, mas voltando ao duelo, o momento decisivo foi quando o Kudou se cansou de procurar o Arata real no meio das ilusões e criou uma bolona de fogo gigante com o objetivo de destruir toda a área onde o Arata estava. E aí não teria como enganar, né? Só que no momento decisivo do golpe, a Miyu se colocou na frente para defender o primo. E quando o Kudou conteve seu ataque, um tiro do Arata atravessou ela e o acertou incapacitando. Porque a Miyu não tinha ido lá de jeito nenhum, era só uma ilusão do Arata. Ele acabou fazendo um blefe gigante, usando só ilusões de si mesmo, para que o Kudo não considerasse que ele também conseguia criar ilusões de outras pessoas. E foi com esse blefe que o Arata conseguiu vencer a luta, se levantando triunfante com o Kudou caído no chão depois de ter levado um tiro. O problema é que parece que no momento que eles concordaram em duelar, isso fechou algum tipo de acordo mágico e tal. Eu ainda não entendi direito como funciona a magia nesse mundo. Então meio que o Kudou nem teve opção de questionar. A própria barreira mágica da propriedade do Uzuba já teleportou ele para fora, e ele voltou para a própria casa derrotado. Nós até vemos o pessoal falando que ele tinha que lutar mais pela Miyu, e ele aceitando que não tinha o que fazer. Ele fez um acordo de que os deixaria cuidar da Miyu se perdesse, então não podia quebrar o acordo. Então só o que restava era seguir com a vida, e assim voltou a trabalhar na sua missão de caçar espíritos malignos. Em paralelo a isso, nós vemos a nossa Miyuzinha fofinha, vivendo na mansão da família Uzuba, até mesmo usando o traje de Miko, que é a coisa mais linda porque ela é a sacerdotisa dos sonhos, né? Então faz sentido. Nesse meio tempo, o vô dela aproveita e lhe conta a história da filha dele, a mãe da Miyu. Ele explicou que a família Uzuba se sustentava a partir de uma empresa chamada de Tsuruki, sendo esse o nome falso que eles usavam para não serem descobertos. Só que 20 anos antes, essa empresa estava tendo problemas financeiros, e ele recebeu várias ofertas de alguém dizendo que resolveria os problemas dele se ele cedesse a própria filha para um casamento. E ele sempre recusou essas propostas misteriosas. Até o dia que a sua filha o avisou que ela tinha aceitado a proposta por conta própria, porque ela era livre para escolher com quem casar, mesmo que o pai dela fosse contra. Ela se vendeu para ajudar a própria família, digamos assim. O chefe da família Uzuba nunca mais viu a própria filha, mas descobriu depois que ela tinha se casado com o chefe da família Saimori, e que tinha morrido logo depois, deixando uma filha sem poderes. Só que a Miyu estava despertando as habilidades dela só agora, e havia uma explicação para ela ter demorado tanto. Com certeza a própria mãe dela arranjou um jeito de selar temporariamente os poderes dela. Detalhe que a mãe dela tinha o poder de ler mentes, e foi baseado nisso que percebeu que a filha bebê tinha a habilidade dos sonhos, e decidiu selar temporariamente os poderes dela. E após isso, com o passar dos dias, a Miyu recebeu a notícia de que o Kyoka Kudo tinha se ferido gravemente nas batalhas contra os espíritos malignos, e estava inconsciente, como se amaldiçoado, e ela se desesperou que queria ir para a casa dele ajudá-lo, e o Arata insistiu que ela não poderia, e teve uma discussão onde o Arata revelou que quem os ordenou a buscarem de volta a Miyu, avisando que ela estava despertando poderes psíquicos de sonhos, era ninguém menos que o imperador do Japão,
que tem o poder de prever o futuro, e por isso sabia o que aconteceria. E mesmo depois de saber que ele estava obedecendo às ordens do imperador e mantê-la na propriedade dos Uzubas, ela insistiu que deveria ir ver o seu noivo. E o Arata e o avô deles acabaram cedendo e deixando. Na verdade, o Arata até a levou até a casa do Kudou, onde estava todo mundo desesperado pelo Kudou estar desacordado e tal, e notaram que ele estava amaldiçoado pelos espíritos malignos que ele enfrentou. E a Mio se ofereceu para tentar usar os poderes recém-adquiridos dela para adentrar nos sonhos do Kudou e salvá-lo. E aí tivemos aquela cena em que ela deitou ao lado do Kudou e deram as mãos, e ela se concentrou muito e conseguiu ir para o mundo de sombras, onde o Kudou estava lutando infinitamente contra espíritos malignos. O pesadelo dele, digamos assim. Tipo, nós tivemos a Mio procurando e se encontrando com uma versão dela no passado, consolando sua versão passada e seguindo em frente, guiada pelo cordão que ela tinha feito pro Kudou. E quando ela o encontrou lutando contra monstros, a luz dela iluminou a tudo, desintegrando os monstros e transformando aquela floresta escura em um mundo de luz. Basicamente, ela transformou o pesadelo em um sonho feliz. Eles tiveram aquele momento de reencontro, falando que nunca mais iriam se separar, e se abraçaram, e a Mio colocou o cordão no cabelo dele, e esse é o momento que deveria ter rolado o beijo, mas infelizmente esses autores ficam enrolando isso, né? Foi realmente uma aventura, um salvamento, bem básico mesmo, muito mais para ser uma contraparte ao final da novel 1, onde o Kudo salvou a Mio, só que agora a Mio que o salvou. No caso, quando o casalzinho acordou, todo mundo ficou feliz que eles estavam bem, e o Arata também ficou satisfeito em ver que estavam felizes. Enquanto estava indo embora, contou que, pelo visto, a Mio já estava dominando os próprios poderes. Ela não precisava mais da família Uzuba. Resumindo, ele aceitou que se a Mio queria viver com o Kudo, era melhor deixá-los. Bom, o Kudou disse que algum dia iria querer uma revanche do duelo, e deram a entender que a família Uzuba sempre seria bem-vinda com a família da Mio, já que a família Saimori a tratou que nem lixo. Então fazia sentido a família Uzuba ser considerada a família dela. Porque mesmo que tivesse acabado de se conhecer, eles tinham muito amor parental a oferecer. Essa aventura termina mostrando a Mio e o Kudou voltando a viver felizes em sua casa. Ela já não tinha mais pesadelos, mas nós tivemos um gancho muito bom. Um gancho onde o príncipe imperial revelou que o imperador do Japão perdeu seu poder de prever o futuro e estava tão desesperado que aquela história de saqueadores terem aberto uma sepultura e libertado espíritos malignos era uma mentira. Tinha sido o próprio imperador que abriu a sepultura e instigou os monstros a atacarem o Kudou. Ele estava desesperadamente querendo destruir o Kudou por motivos misteriosos, digamos assim. Com essa revelação e esse gancho, nós entendemos quem está sendo construído como o grande vilão dessa saga. E bem, antes de tudo é melhor deixar claro que, historicamente falando, a maior mudança desse anime em relação à vida real, além dos poderzinhos é claro, é que a família imperial do Japão é fictícia. Não é a mesma família real da vida real, né? Então o imperador e o príncipe são realmente personagens inventados, não são o Taisho e o Showa que existiram realmente. Olha gente, eu planejava falar das 2 temporadas do anime nesse vídeo, mas para não me estender muito, vou deixar a 2ª temporada pro próximo vídeo. Só que tipo, melhor já avisar que está chegando a Black Friday, então eu até vou postar aqui no canal uma seleção de obras que vocês gostam em promoção para vocês darem uma olhada, sendo que eu sempre deixo as novels na Amazon na descrição e alguns produtos como chaveiros, camisetas e action figures na Shopee aqui embaixo. Sempre prefiro comprar por aí porque me ajuda bastante a manter o canal. De um jeito ou de outro, obrigado pelas visualizações e espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.